Olá, companheiros e companheiras. Bom, como meu nome foi apresentado, eu sou Alexandre, sou vice-presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas do Estado de Pernambuco. Bom, a história, o PT, ele é feito de história. Uma luta que nós temos hoje em dia em relação à nossa soberania, em relação à construção com a juventude. Eu acho que hoje em dia o PT ele tem esse foco de construir uma juventude forte, porque a nossa juventude hoje em dia ela está nas principais trincheiras de luta. A luta pela derrubada de Bolsonaro em 2022, a luta pela ampliação do passe livre dentro dos seus estados para que os estudantes tenham acesso à universidade, tenham acesso à escola pública, a luta por um país mais justo, sem LGBTfobia, sem machismo, sem transfobia, e nós vemos muito isso, porque nós somos um partido que nasce de um povo e segue defendendo a democracia justa, social, de participação popular. Nós somos aqueles jovens que no dia a dia luta para que nosso país tenha mais olhos para a juventude, porque nós precisamos também de um partido que coloque no centro da discussão hoje o que a juventude preta periférica passa no seu dia a dia. O que a gente passa não é brincadeira. Então nós precisamos nos unir para poder fazer a diferença. E é essa discussão que o Partido dos Trabalhadores precisa tomar de hoje em diante. É isso, obrigado. Obrigada, Alexandre. Agora eu queria chamar aqui para fazer a sua intervenção Amanda Lopes, do Acre. Boa tarde a todos, me chamo Amanda, eu sou secretária da JPT em Porto Acre, é um município do interior do Acre, e eu vou ser bem breve na minha fala. Recentemente a gente tem visto muitos casos de violência contra as mulheres no interior, que são poucos denunciados, e o senhor falou muito sobre a importância da representação das pessoas que sentem na pele o que está acontecendo, onde elas moram, onde elas residem. E o que mais me preocupa é essa falta de voz para essas mulheres. E eu fiquei imensamente feliz quando me elegeram secretária de Mulheres da JPT do Acre, porque eu me sinto aqui dando voz a essas mulheres e falando tanto sobre a violência, mas também voltando para outras faltas de representação das mulheres dentro da política, pelo menos no interior, no norte. E o que eu quero dizer, deixar a mensagem, é dar esse olhar mais preciso para a violência que acontece no interior, para a falta de representação das mulheres na política, para a falta de mulheres nas universidades. E esse é um da realidade brasileira e desafios que eu vejo no PT ainda. Muito obrigada, Andressa. Agora eu quero chamar o Christian Marques para fazer a sua intervenção. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Christian, sou de Alvorada, Rio Grande do Sul. Eu quero, na verdade, aqui, eu estava ouvindo atentamente o companheiro falando sobre as dificuldades que cada vez mais a gente enfrenta em relação a eleições, a gente conseguir se posicionar como uma alternativa viável, principalmente para a sociedade, para as cidades mais periféricas. Mas eu venho de uma cidade que nós já governamos por 12 anos, de 97 a 2004 e de 13 a 16. Em 2020 nós perdemos por 200 votos. E agora em 2024 nós perdemos de novo por pouco mais de 1.400. Mas tem um grande detalhe que, para mim, analisando a conjuntura nacional da eleição de 2024, é que nós dialogamos com a população dizendo a verdade. E aqui eu trago exemplo vivo. A gente perdeu a eleição em Alvorada em 2024 porque o prefeito eleito prometeu abrir um shopping na cidade. Aí eu chego em São Paulo e vejo o Pablo Marçal dizendo que ia fazer um bondinho, um teleférico da Zona Sul para o centro da cidade. Então, hoje a gente tem enfrentado essas fake news, essas mentiras, essas narrativas de campanha também, que é um pouco difícil de bater de frente com a população, porque, primeiro, já está descrente da política e de todo esse cenário, e, acima de tudo, a gente precisa agora também construir essa alternativa para que nós sejamos a alternativa viável e de apresentar algo diferente, seja em eleições, seja dentro do partido, para atrair mais jovens, mais membros
para dentro do nosso PT. Então fica essa reflexão aí para que a gente consiga também debater ao longo desse final de semana como, né, de fato, a gente se tornar atrativos e uma alternativa viável para a população, principalmente nessas cidades mais periféricas e distantes do centro dos, né, metropolitanos de cada estado. Um abraço e boa luta a todo mundo. Muito obrigada, Christian. Agora eu queria convidar para fazer essa intervenção Sávia Sena. Olá, boa tarde. Eu me chamo Sávia Sena, sou mulher preta, de esquerda, sou umbandista e um dos maiores desafios do PT no meu estado, que crescentemente se torna um estado de direita, é introduzir pessoas, assim como nós, que viemos de realidades muito diferentes e difíceis do interior, introduzir a nossa realidade dentro do interior, trazer a pauta de política estudantil para os jovens que residem no nosso estado e acolher mulheres, crianças e levar até os nossos jovens a ideia de que política não se estende só a um conceito, como é que eu posso falar? Não se estende só a um conceito. Só um minuto, me deu um branco. Enfim, gente, desculpa, obrigada. Bom, muito obrigado, Sávia. A gente entende o nervosismo. Nós não temos mais inscrições, então eu queria convidar o nosso palestrante a iniciar. Pode fazer sim, meu amor, sua intervenção. Boa tarde, eu sou Yasmin, sou da JPT de São Paulo. Eu escrevi aqui porque eu também tenho um problema aí de esquecer o que eu quero falar, mas, companheiro Gilberto, boa tarde, quero primeiro agradecer pela sua trajetória e pela contribuição histórica que você deu ao PT. Nessa coisa de sempre estar reafirmando, enraizando na base, no diálogo com os movimentos sociais, na escuta dos povos. Eu conheço você, sou muito amiga da Vanderlúcia, a gente já se viu em outras coisas, sou do MST também, então a gente tem essa relação que vai se casando. E eu queria fazer uma pergunta para você, diante da sua experiência no partido e agora na tarefa aí no Ministério do Trabalho, como o senhor enxerga o papel da juventude petista hoje na disputa do mundo do trabalho, especialmente num cenário de precarização, plataformas digitais e informabilidade. Também queria perguntar para o senhor que caminhos que o senhor acredita que o PT precisa fortalecer para que a juventude não seja mais apenas base de mobilização, mas também protagonista na formulação e na execução de políticas públicas. Muito obrigada, companheira. Agora eu convido Gilberto a fazer sua fala final e responder aqui as intervenções que foram feitas. Obrigado. Que bom ouvir vocês, que bom ouvir essas contribuições e essas questões. Eu primeiro queria contar uma história triste para vocês, depois eu conto histórias boas. Eu falei para vocês que durante 4 anos eu fui diretor do Instituto Cajamar. O que era o Cajamar? Em 86, por inspiração do Paulo Freire, mas com a participação de muita gente ligado ao nosso partido, se criou, perto de São Paulo, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC comprou um antigo motel que tinha na beira da Anhanguera e transformou esse motel numa escola. Era uma escola onde cabia hospedagem para 150 pessoas. Cada quartinho foi botado os beliches, tal, salões, refeitório, campo de futebol, etc. E se formou ali um centro, um instituto, que fazia formação na área sindical, dos movimentos populares e política.
toda semana chegava uma leva nova de militantes nossos que faziam alguma das atividades que o Instituto oferecia. Então, tinha desde cursos de formação básicos, em geral, sempre eram com a pedagogia da alternância. A pessoa fazia uma semana, ficava 2, 3 meses trabalhando, voltava para fazer a avaliação do que tinha acontecido e o que tinha conseguido fazer, passava mais uma semana e no final do ano de novo. Então havia formação de base, depois havia formação intermediária e formação de quadros dirigentes. Além disso, fazíamos grandes seminários sobre temas de aprofundamento. Houve uma vez um seminário histórico que resultou num livro chamado sobre o que é o socialismo e assim por diante. Esse instituto funcionava em grande parte financiado pela solidariedade internacional. Houve um tempo em que o Brasil recebia muito recurso de fora das ONGs internacionais, os partidos políticos internacionais que nos ajudavam muito. Pois bem, o Cajamar conseguiu formar um sistema de formação para o partido, havia uma formação muito intensa, mas começou a faltar recursos. No momento, a partir de 89, quando o leste europeu, quando caiu o Muro de Berlim, e a Europa começou a se voltar para tentar ajudar o leste europeu naquela tentativa de recuperar o capitalismo lá dentro, na verdade, né? O dinheiro escasseou, e justamente quando nós mais começamos a gastar dinheiro em campanha, que foi sobretudo a partir de 94, a gente fecha o Cajamar. Eu fico pensando, pessoal, e o sonho do Cajamar era ser uma universidade dos trabalhadores, era crescer, era criar outros Cajamares pelo país afora e assim por diante. Eu fico pensando no crime que nós cometemos contra a nossa juventude e contra o nosso partido mesmo, porque nós começamos a cada vez menos fazer formação política, menos preparar as pessoas e, ao mesmo tempo, jogamos as pessoas dentro das arenas dos leões. Estou falando aqui das eleições para as câmaras municipais, para governos, para parlamento, para tudo, sem a preparação devida, sem a densidade política e ideológica para resistir às tentações do poder. Parte importante da crise que nós passamos a viver num dado momento, quando a corrupção começou a entrar dentro do nosso partido. Porque antes a gente se filiava no PT, era para lutar. De repente, se filiar no PT começou a ser uma coisa interessante socialmente e economicamente. Um companheiro operário que ganhava 2, 3 salários mínimos, se elegia vereador, passava a ganhar 20 salários mínimos e assim por diante. Isso não é mole, não. Se você não tem densidade espiritual, ideológica e política, você cede. Você vai começando a escorregar, a achar que tudo é normal, vem o maldito do pragmatismo para dentro da gente. Depois, mais tarde, criamos a Fundação Perseu Abramo, que cumpriu um papel muito importante, mas ela não tinha um papel de fazer esse processo de formação massiva. Recriamos a escola do partido, é verdade, mas com uma estrutura mínima. Eu trabalhei nessa escola, eu sei, com um orçamento mínimo, que não nos permitia fazer. Fizemos o Nova Primavera, alguns de vocês devem ter participado, mas sem a possibilidade de fazer aquela formação massiva. Eu faço esse desabafo com vocês, porque é o seguinte: nós vamos ter que mudar o nosso partido. E eu queria pedir uma coisa para vocês, pelo amor de Deus, não se deixem envelhecer pelas culturas dominantes dentro do PT. A coisa mais triste que eu vejo na vida é quando eu vejo um jovem se aproximando do PT e começa a repetir os mesmos vícios dos velhotes aqui. Entendeu? É muito triste. É muito triste. Temem, pelo amor de Deus, temem em ser generosos, temem em estar perto do povo. E agora eu vou contar umas histórias boas para vocês. No Paraná, em Rio Bonito do Iguaçu, houve uma catástrofe. O que aconteceu? Quem foi lá ajudar? O MST pega a sua juventude, o seu pessoal, manda para lá, e o pessoal faz uma brigada de reconstrução daquela cidade. Vocês imaginam a cabeça do povo de Rio Bonito do Iguaçu, vendo aquele povo com aquelas camisas vermelhas, que é um lugar muito conservador do Paraná, ajudando eles a reconstruir suas casas,
Que nó deve dar na cabeça daquele povo? Que exemplo deve dar na cabeça daquele povo de aproximação? 5 minutos. Ok. Eu vou para Recife. Alguém aqui é de Recife? Opa, está bastante pernambucano aqui. Então, no Recife, houve durante a pandemia uma coisa muito importante. O pessoal começou a fazer um processo, o pessoal do Braços, como é que chama? Braços Abertos, não é? Vou lembrar o nome. É um pessoal ligado ao MST, o Paulo Manzan à frente, começaram a fazer cozinhas comunitárias para ajudar o povo que estava passando fome. Vai para o SEASA, ganha alimento, distribuir, começaram a fazer cozinhas. Foi se multiplicando as cozinhas. Mais de 200 cozinhas foram realizadas. E sabe o que aconteceu depois dessas cozinhas sendo organizadas na periferia, onde você não só dá o alimento, mas aproveita para conversar com o companheiro, com a companheira, para acolher? Começaram a nascer grupos de alfabetização. São 200 e tantos grupos de alfabetização que estão acontecendo no Recife agora. Mãos Solidárias chama o movimento. Tá? E vocês imaginam o que vai acontecer ali daqui a pouco. É uma semente que está caindo na terra, que não dá resultado imediato, mas que amanhã vai dar muito resultado. E aqueles que estão frequentando esses processos de alfabetização, não é só alfabetização, não é só letramento, é muito mais do que isso, é conscientização na linha do Paulo Freire e assim por diante. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, pessoal, não chamem o pessoal apenas para a reunião, pelo amor de Deus. Convidem as pessoas para fazer alguma coisa concreta, seja um grupo cultural na periferia, seja um clube literário, seja uma cozinha comunitária, não é difícil. Essa alternativa que nós trabalhamos hoje, da economia solidária, é isso. Eu podia passar, se eu tivesse tempo, horas contando para vocês o que há de pequenas associações cooperativas, de jovens fazendo coisas incríveis. Entendeu? Isso tudo é semente plantada que vai dar resultado amanhã. O PT foi fruto disso. O PT nasce em 80, mas desde 60 e pouco nós estávamos nas periferias, nós estávamos nas comunidades, com presença solidária cotidiana, vivendo a luta e a dor do povo, porque só assim a gente encontra caminho, só assim a gente encontra um jeito de recriar a esperança no coração do nosso povo. É para isso que nós somos chamados, é para isso que a gente existe. Não é para ter cargo, não é para ter burocracia, não é para querer mandar, não é para ter poder, é para servir pelo amor de Deus. Com isso eu encerro minha palavra, desejo toda a felicidade, aposto muito em vocês e, pelo amor de Deus, não envelheçam.